Vamos lá. Eu estava respirando porque estou parada e cansada, mas vamos lá, tá? Crianças, é o seguinte, a última bacia hidrográfica que a gente viu foi a bacia Platina, tá? Então a bacia Platina, eu expliquei para vocês que ela é formada por 3 principais rios, você tem que colocar isso na cabeça. E tem também que colocar na cabeça que ela corresponde a 16% do território brasileiro, tá? Então hoje a gente vai para a bacia do Rio São Francisco. Uma coisa também que você tem que colocar na cabeça em relação à bacia do Amazonas e a bacia Platina é que elas não são totalmente brasileiras, tá? A bacia do Amazonas, ela é a maior, né, que a gente tem, né, a maior bacia hidrográfica, mas o Rio Amazonas ele não nasce no Brasil, tá? Ele nasce no Peru, né? E aí ele vem descendo o território com o nome de Rio Solimões, né? Não, perdão, de Ucayali, né? E aí quando ele entra no território brasileiro é Solimões. Quando ele vem se chamar Rio Amazonas é quando ele já entra em Manaus, tá? A bacia Platina, ela também não é totalmente brasileira, tá bem? Apesar dela praticamente começar no Brasil, mas ela se direciona para o Paraguai, tá? E Uruguai, né? A bacia do São Francisco, ela é a mais importante bacia fluvial. Por quê? Porque ela é inteiramente brasileira. Ela nasce no Brasil e ela deságua no Oceano Atlântico ainda no Brasil, tá? Então, vê bem. Ela se estende, tá, por todos esses estados aqui, ó, tá bem? Vamos para aqui pro meu mapa, tá? Você pode ver, ó, ela, tá certo? Nasce aqui, ó, em Minas Gerais, tá? Aí ela vai tomando, tá certo? Os outros estados, ok? Tá bem? Então, ela ocupa, vê bem, ela passa por Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e uma pequena parte no Distrito Federal, tá? Então, vê bem, ela ocupa um total de 645.067 quilômetros quadrados, tá? Ou seja, corresponde a 7% do território brasileiro. A bacia Platina, 16%, e tá certo? Aqui a do São Francisco, 7% do território brasileiro. A do Amazonas a gente não conta porque começa lá fora, tá certo? Lá no Peru. Então, vê bem. Nascente, tá? A gente já sabe que é o local onde aquele rio ali nasce, tá bem? Se bem que a gente também sabe que a bacia hidrográfica, ela para ser bacia, ela precisa do rio principal, tá? Que no caso é o Rio São Francisco, e os seus afluentes, que a gente vai falar já já, tá? Mas o Rio São Francisco, a gente pensa, tá? Ele nasce aqui em Pernambuco. Não, ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, tá? E aí ele vai tomando sentido, ó, presta atenção, tá? Sentido norte-nordeste, tá bem? Sentido norte-nordeste, tá? Por quê? Porque ele vai, né, Serra da Canastra, ó, Goiás, e aí, tá certo? Ele passa diretamente para a região nordeste, ok? Aí vê bem. Ele, quando sai, tá? Ó, nasceu em Minas Gerais, na Serra da Canastra, vai, tá certo, para Goiás, e aí ele entra na Bahia. Ele, tá certo, atravessa todo o estado da Bahia, tá? Atravessa todo o estado da Bahia, ok? Então, ela faz esse sentido, tá? Sentido norte e nordeste. Então, é fronteira natural. O que é que eu quero dizer? Tá? Que para você atravessar esses estados aqui que eu vou citar, você precisa passar, tá, pelo Rio São Francisco. Então, na divisa, tá, entre a Bahia e Pernambuco, saindo da Bahia para chegar em Pernambuco, eu tenho que atravessar uma ponte, tá? Por quê? Porque se eu não conseguir atravessar essa ponte, eu vou me afogar no Rio São Francisco. Porque a divisa de um estado, tá, da Bahia para Pernambuco, Rio São Francisco. A mesma coisa, tá, de Pernambuco para Alagoas e de Alagoas para Sergipe. Então ela serve de fronteira natural entre
esses, vamos dizer, esses 3 estados aí envolvidos aí na história, tá? Da Bahia para Pernambuco, quando chegou em Pernambuco, de Pernambuco para Alagoas, de Alagoas para Sergipe, tá? Deságua no Oceano Atlântico, como eu falei para vocês, tá? E principalmente aonde? Em Alagoas, tá? De Alagoas para Sergipe. Aí tem aproximadamente 2 km e 100, tá? Mais de 2 km, tá certo? De extensão, tá? Para poder, né, de Alagoas para Sergipe, para ele poder desaguar no Oceano Atlântico. Aí eu coloquei, é um rio típico de Planalto, tá? Deixa eu até grifar aqui, ó, de Planalto, ok? Isso quer dizer o quê? Estão lembrados que na semana passada eu expliquei o que seriam rios de planície e rios de planalto. Planícies são aqueles que não apresentam queda d'água e os de planalto são aqueles rios que vão apresentar queda d'água. Por exemplo, a Bacia Platina, tá certo? Ela não tem, vamos dizer, potencial hidrelétrico, né? Grande potencial hidrelétrico, porque é rio de planície. Já é diferente da bacia do Rio São Francisco, que tem um alto potencial hidrelétrico. Por quê? Porque é um rio tipicamente de planalto, tá? Possui o quê? Possui, tá certo? Barragens e cachoeiras, ou seja, é importante na produção da eletricidade. Por isso, a gente vai ter, ó, um monte de usina hidrelétrica. Vamos começar, tá? A gente tem, ó, na Bahia, duas, tá? Duas importantes. Eu acho que tem aluno que até visita, tá certo? Essa aqui, perto dessa usina, tá? A usina de Paulo Afonso, também, e a usina de Sobradinho, todas duas na Bahia. A gente tem em Minas Gerais, tá? A usina de Três Marias. A gente tem entre Alagoas e Sergipe, a usina de Xingó. A de Pernambuco, tá? Aqui, que é a usina de Itaparica. Em Alagoas a gente tem a usina de Moxotó, tá? Moxotó. Então, vê só, botei aqui uma observação, tá? Apesar dele ser um rio típico de Planalto, ele é navegável em boa parte do leito dele, tá? Ele não é totalmente de Planalto, não. Ele vai ter uma parte que é navegável, tá? E ali, né, vamos dizer, até um certo percurso do rio, existem placas indicando, tá, que ele é navegável. Dali por diante não. Se fosse arriscar por ali, vai se atolar, tá? Porque vai cair numa represa, numa cachoeira. Então, ele é navegável até boa parte do seu curso, como por exemplo, tá? Em Pirapora até Juazeiro, Pirapora em Minas Gerais, tá? E Juazeiro na Bahia. Tem até uma música, né? Juazeiro, Petrolina e Petrolina em Pernambuco, tá? Aí vê só, os principais afluentes a gente tem na margem esquerda e na margem direita tem o Indaiá, o Abaeté, o Paracatu, o Carinhanha e o Grande, tá certo? Cuidado para não confundir com os da margem direita, que são Paraopeba, o Rio das Velhas, o Verde Grande, o Verde Pequeno e o Paramirim, ok? Aí vê só, pra gente terminar, eu queria falar o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Por que, tá bem, que a gente costuma chamar o Rio São Francisco de Velho Chico, né? Então, vê bem, primeiro vamos dizer assim, pela diminuição do nome, né? Normalmente quando a pessoa se chama Francisco, chama de Chico. Então, velho porque ele já está ali na redondeza e por ser velho ele fornece muita coisa para o pessoal que mora ali perto, para os ribeirinhos, tá? Os ribeirinhos são pessoas que moram ali, né, nas margens do rio São Francisco. Então, além de fornecer água, né, peixe, tá certo? Apesar de estar em pouca quantidade. Por que que estamos com pouca quantidade de peixe no Rio São Francisco? Justamente por causa da poluição. De quem? Das indústrias, tá? Então as indústrias, elas estão jogando substâncias poluidoras na água do Rio São Francisco, como por exemplo, tá? Derivados do petróleo, o chumbo e o mercúrio. Então, a gente sabe que o chumbo e o mercúrio, ele termina matando os peixes ali, e matando os peixes vai prejudicar a população da redondeza.
tá? Principalmente porque elas vivem da pesca, não só da pesca, mas também pescam o peixe para poder se alimentar, tá? Então esse seria um dos grandes problemas, né? Então, do mesmo jeito que ele fornece potencial hidrelétrico, né, alimentação, água, navegação, turismo, ele também está enfrentando esses problemas em relação ao crescimento demográfico, né, e ao aparecimento de um grande número de indústrias na região, tá? Então é o seguinte, vocês vão se ligar, tá, nisso tudo que a gente conversou aqui, né? Se tiver alguma dúvida, pergunta pra mim lá no privado, né? E vocês, por favor, estudem, porque vocês estão sabendo que semana que vem começam as avaliações, tá? A gente tem para as avaliações os 3 vídeos, tá, de geografia. Então, os 3 vídeos que são Bacia do Amazonas, Bacia Platina e Bacia do Rio São Francisco. Estudem e até a próxima.